mudou na minha vida depois que eu comecei a me priorizar? Bom, é sobre isso que eu vim falar com vocês hoje. Muitas vezes a gente fica no automático, acorda, arruma casa, vai para o trabalho, faz as coisas de uma forma muito automática e esquece de perceber o nosso corpo. Muitas vezes o nosso corpo está dando sinais e durante algum tempo eu percebi isso. Cansaço, autoestima baixa, falta de vontade de fazer as coisas, eu achava que estava procrastinando em muita coisa. Queria dormir, tinha baixa energia, não tinha vontade de fazer atividade física, até eu entender esses sinais do meu corpo e começar a me priorizar. Comecei com passos pequenos, procurando me alimentar melhor, procurei a nutricionista para que eu tivesse direcionamento para isso, onde eu fiz os exames, né, para ver quais suplementos seriam adequados, qual alimentação seria mais adequada para o meu caso. Eu comecei a fazer atividade física, que muitas vezes no início você não faz com vontade de fazer. Você vai porque você sabe que é bom para você. Mas depois de um tempo, quando você termina, a sensação de bem-estar, a endorfina que tudo isso causa é muito boa e te traz muitos benefícios. Negligenciar a nossa saúde é muito perigoso. Pode ser uma coisa muito simples, mas pode ser algo muito grave que pode acontecer posteriormente. Então não negligencie o seu corpo, escute o seu corpo, se priorize. Preste atenção quando você começar a sentir determinados sintomas. Às vezes o cansaço não é só porque você está cansada do seu dia a dia, mas é falta de alguma vitamina, é falta de atividade física, é falta de você se mover. Então se prioriza. Preste atenção no seu corpo, preste atenção em como ele reage a esses novos estímulos. Procure dar novos estímulos para o seu corpo, se alimentar melhor, fazer atividade física, sentar um pouco, descansar, porque o descanso ele também te ajuda, né? Dormir bem é muito importante para a nossa saúde. Então, quando eu comecei a entender que eu precisava dormir bem, que eu precisava me alimentar bem, que eu precisava dos alimentos certos e ver quais eram os que eu estava necessitando naquele momento, alimentos, suplementos, com uma boa orientação, claro, quais atividades físicas eu gosto de fazer, quais atividades físicas eu me sinto bem em fazer, né? Muitas vezes no início a gente vai meio que obrigada mesmo, mas com o tempo alguma coisa você vai aprender a gostar, sabe? E aquilo ali vai ser muito prazeroso para você. Prazeroso não só pela atividade em si, mas por todos os benefícios que ela pode te trazer. Procura aí uma atividade que você goste de fazer. Se você não sabe, vai experimentando várias. Ou então, muitas vezes, você precisa dar um tempo para que essa atividade entre na sua vida, para que você goste dela. Quando eu comecei a correr, eu não corria quase nada, eu detestava correr porque eu me sentia muito cansada. E com o tempo, a minha capacidade respiratória foi melhorando. E hoje, eu amo correr. Eu amo fazer essa atividade que me causa tantos benefícios e que eu falo muito, que tem muita analogia com a minha vida. Então, se você não achou ainda o seu esporte, a sua atividade física, dê tempo ao tempo, procure, que você com certeza vai achar o que é melhor para você. Mas priorize, observe seu corpo, veja o que ele está necessitando, procure profissionais qualificados para saber o que está acontecendo. Se você se sente muito cansado, se você está desconfortável, se você está com baixa energia, baixa autoestima, muitas vezes não é só o mental que está agindo nisso tudo. Tem muitas outras coisas por trás, às vezes é o físico, às vezes é dentro do seu corpo que está precisando, às vezes desinflamar, que está precisando de se alimentar de uma forma melhor. Não negligencie os sinais do seu corpo. Faça alguma coisa por você. Começa hoje, vai se mover, vai correr na rua, vai andar, vai fazer qualquer atividade. Se você acha que está no limite, começa por você. Começa se olhando, se cuidando, procurando profissionais, fazendo a sua atividade física, encontrando a sua atividade física. E depois me conta aqui o que você sentiu, quais foram os benefícios que se priorizar
que priorizar o seu sono, a sua alimentação, a sua atividade física fez com você. A gente vai falar muito sobre isso, eu vou explicar muita coisa para vocês, mas hoje eu só queria que você começasse dar o primeiro passo fazendo o básico. Procura aí uma atividade que te faz feliz, que te deixa bem. Se no início não te fizer tão bem, mas que você achar ali que essa atividade tem um potencial, dá um tempinho para ela, para você ver se realmente vai gostar ou não. Então, depois que eu comecei a me priorizar, eu parei de me sentir cansada, indisposta, sobrecarregada. Parei de procrastinar as coisas que eu queria muito fazer. Atividade física hoje, para mim, é um momento de prazer, é um momento de alegria. Hoje eu corro, eu vou pra academia, eu jogo beach tênis. Eu tenho energia para fazer tudo isso. E não só pela atividade, mas porque hoje eu tenho uma alimentação muito melhor. Eu tenho a suplementação das vitaminas que são necessários para o meu corpo, através, claro, de uma busca com um profissional. Então, eu comecei a olhar para mim e entender que a minha saúde era muito importante e que não só porque é importante para a saúde, mas porque é importante para eu estar bem, para eu estar feliz, para a quantidade de hormônios que mudam no nosso corpo quando a gente está feliz, né? O quanto a gente tem vontade de fazer as coisas, o quanto nos dá felicidade de fazer as coisas, como é bom quando eu termino uma corrida e sinto que eu fui capaz de correr a quilometragem que eu corri, como foi bom correr 21 quilômetros e ver que eu era capaz de fazer aquilo, que foi um desafio muito grande para mim, mas que eu treinando, que eu começando aos pouquinhos e melhorando cada dia foi possível para mim. Então, tudo isso mudou quando eu comecei a me priorizar, a entender que a minha saúde precisa estar bem para eu ser uma boa profissional, para eu continuar atendendo as pessoas. Eu preciso cuidar de mim para poder cuidar do outro. Então se prioriza, vai procurar sua atividade e me conta aqui depois se você encontrou e o que foi que você começou a fazer e que te deu prazer. Até a próxima semana com novos vídeos aqui no canal. Se preparem que a gente tem muita coisa para conversar. Aqui é só o pontapé para você dar o primeiro passo para o seu movimento.